aparecendo aí para vocês a apresentação ou não? Está aparecendo a apresentação? Ok. Continuando. Então, pessoal, dentro dos amniota, né, que vai ser o grupo que a gente vai ver mais à frente, que está dentro desse cordados aí, dos vertebrados, a gente tem 3 grandes grupos, né? Os sinápsida, né, representado aqui pelo meu filho, Charles Darwin, o meu filho caçula é Darwin também, em homenagem a esse velhinho aqui. E a linhagem atual dos sinápsida deu origem aos mamália, aos mamíferos, e os saurópoda são divididos em anápsida e diápsida. Os anápsidas são os testudines, representado aqui por essa tartaruguinha, essa mussuã. Na verdade é um cágado, não é uma tartaruga. E os diápsida, representados pelos lepidossauromorfa, que são os répteis escamados, também chamado de esquamata, e os arcossauromorfa. Esse grupo arcossauromorfa é extremamente interessante, porque ele apresenta diversos animais que são bem diferentes um do outro, apesar de características evolutivas que demonstram que estão em uma linhagem comum, né? Arcossauromorfa, então, né, testudines e mamália, tem esses tipos de crânio aí. Os sinápsida, por exemplo, apresentam um crânio com uma única fenestra temporal. Estão me entendendo? Fenestra temporal. Fenestra temporal é esse buraquinho que ele tem aqui na têmpora para a passagem da musculatura mastigatória. Nessa fenestra temporal do tipo sinápsida, ela é limitada pelo osso pós-orbital, pelo osso escamosal, pelo outro quadrato jugal e pelo osso jugal, tá? Aqui nos anápsida, A vem de negação, significa negação no grego. Testudines não apresentam anápsida, não apresentam a fenestra temporal aqui, olha só. Está aqui, ó. Pós-orbital, escamosal, quadrato jugal, jugal estão intactos aqui. E nos diápsida, tanto em lepidossauromorfa quanto em arcossauromorfa, você vai encontrar 2 fenestras. Di quer dizer 2, tá bom? Então, a fenestra superior é limitada pelo osso parietal, pelo osso escamosal, pós-orbital. A fenestra inferior pelo jugal, quadrato jugal, escamosal e pós-orbital. Ok? Lá na linhagem amniota, dentro da linhagem sinápsida, estão os mamíferos, mamália. O que caracteriza um ser como um mamífero? Ele tem que ter glândulas mamárias, o próprio nome já está dizendo, tanto nos machos quanto na fêmea. Mesmo os machos, né, tendo glândulas mamárias, elas são subdesenvolvidas. Mas por algum desequilíbrio hormonal, o homem tiver, né, um problema de crescimento, avantajamento da glândula mamária, hipertrofia da glândula mamária, ele pode também dar leite, mas isso é uma condição anormal. Glândulas sudoríparas, né, você vai ter só nesses animais aí, e glândulas sebáceas e de cheiro. Tá? Aqui, ó, os pelos e anexos córneos também são exclusivos dos mamíferos. E um coração com 4 câmaras também é algo que é exclusivo dos mamíferos. Tá? Quais são as 4 câmaras? São um átrio, um ventrículo direito, um átrio e um ventrículo esquerdo. A dentição dos mamíferos é a dentição heterodonte. Olha aí, pega um espelho aí, vocês.
Né? Vão à frente do espelho e olhem para os dentes de vocês. Cada tipo de dente é diferente. Vocês têm os dentes da frente, são os dentes cortantes. Quem ainda tem um dente, né? Dentes da frente são os dentes cortantes, são os dentes incisivos. Logo depois dos dois pares de incisivo, você vai ter um par de caninos, inferior e superior. Logo depois vão ter os premolares. E depois dos premolares, os últimos são os molares. Nos carnívoros, como é o caso aqui dessa cabeça de cachorro, os premolares, que são esses aqui, ó, são chamados de dentes carniceiros, que é o dente com que ele corta a carne, né? Esses dentes da frente, no caso dos cães, eles servem só mesmo para prender e rasgar a presa, mas cortar a carne para engolir são com os dentes carniceiros, os premolares. E, professor, e o bode, e o boi? Tá aqui, ó, que é uma cabeça de um cervídeo aqui, ó. Tá? Ele não tem dentes incisivos, apresenta uma diástema, que é um afastamento entre os dentes, tá certo? E o resto aqui é tudo dente molar. E para cada tipo de animal com uma alimentação diferente, você vai ter uma dentição apropriada. Na linhagem amniota anápsida, você vai ter aqui os répteis testudines, jabutis, cágados e tartarugas. Tá? Os tegumentos desses indivíduos, como é a pele deles, é aglandular, ou seja, é uma pele sem glândulas, é uma pele seca, você nunca vai ver a tartaruga suada. No escamas córneas, ou seja, a escama feita de queratina, mesmo material das suas unhas, do seu cabelo, do chifre do boi, da lente do seu olho, chamada córnea. E aí aqui, ó, pessoal, tem a diferença. Ó. Jabuti tem uma pata colunar própria para a locomoção em terra, né, aguenta o peso, formato de coluna, distribui o peso aqui, ó, de forma vertical. O cágado tem essa pata aqui adaptada para o ambiente pantanoso, ela consegue se locomover no ambiente seco e agarrar, né, a lama, nadar na água. Então, é por isso ela é uma patinha assim, são dedos com patágios, ou seja, com membranas interdigitais. E aqui está a pata dianteira de uma tartaruga marinha, tá bom? Essa pata aqui, ela é adaptada a remar, nadar a grandes distâncias. Os testudines não apresentam dentes, tartarugas, jabutis, cágados não apresentam dentes. Aqui, ó, jabutizinho de pântano, chamado tartaruga mordedora ou tartaruga alligator lá nos Estados Unidos. Estão vendo aqui um bico bastante afiado, né? Cada vez que ela morde, ela dá uma afiada nesse bico aí. E as costelas, né, são fundidas à cintura pélvica peitoral aqui, ó, escapular, melhor dizendo, né, e é formado aqui formando o casco aqui, dividido em plastrão, né, e casco. A carapaça é dividida em casco e plastrão, melhor dizendo. Lepidossáurea, né, são os primeiros diápters que a gente está vendo aqui. Lepidossauromorfa são as cobras e lagartos, serpentes e lagartos, estão aqui mostrados. Apresentam um tegumento aglandular e seco, apresentam dentição especializada, tá aí os dentinhos aqui, ó. Cada tipo aqui de serpente com dentezinho especializado para inocular veneno, certo? Melhor dizendo, para inocular peçonha, porque o que inocula-se é a peçonha. Apresenta um osso quadrado extremamente imóvel, que dá uma maior abertura, né, oral para esses indivíduos, e apresenta um órgão interessante chamado órgão de Jacobson, ou órgão vomeronasal, que serve para ele capturar as partículas de cheiro do ar. Então, quando a cobra está balançando a linguinha para fora, ela está capturando partículas de cheiro. E a fosseta loreal, que é aquela abertura no lado do nariz, está aqui, ó, no lado do nariz aqui da serpente, principalmente encontrado em viperídeos, e isso daqui serve para capturar o calor do ambiente, entendeu? O calor ambiental. A Arcossauromorfa, então, olha aí, dividido em crocodilomorfa, dinossauro aí. Aqui, ó, apresentam
como característica, 2 arcos temporais, órbita em formato de buraco de fechadura, fosseta anterorbital, surgiram os músculos caudifemoral inserido no trocânter, que é a musculatura bem aqui, própria desses animais, dá mais força nas patas traseiras, tá? E na cauda. O coração desses animais apresenta 4 câmaras e o comportamento parental é extremamente elaborado, eles põem ovos e cuidam dos ovos. Pessoal, a serpente não tem ninho de cobra, a cobra vai lá, bota os ovos e vai embora, tá certo? Quando ela bota ovo, tem algumas cobras que são vivíparas, tá certo? Os dinossauros também faziam isso, e as aves também fazem isso. Então, quando alguém lhe perguntar se os dinossauros foram extintos, você diga que essa informação está errada. As aves, pessoal, são representantes dos dinossauros atualmente. Apenas o T-Rex foi extinto, o Triceratops foi extinto, o Velociraptor e o Dinanico foram extintos, mas as aves são dinossauros, assim como nós, né, humanos, somos primatas. Alguma dúvida sobre essa informação? Entenderam aquele agrupamento lá? Voltam aí. Vou continuar, então. Então, as aves neornites, né, as aves atuais, elas perderam os dentes. Ah, professor, como é que a ave é dinossauro, mas não tem dente? Do mesmo jeito que a tartaruga réptil também não tem dente, tem um bico córneo, tá certo? Perderam os dentes, apresentaram a redução da cauda córnea, né? Da cauda, melhor dizendo, da cauda óssea, o sinsacro, ou seja, aqueles ossos do que a gente vai chamar aqui vulgarmente de bacia, né? Você pegar a parte você vai comer lá um frango, uma galinha, um pato, qualquer coisa, você vai ver que os ossos das costas deles são todos fundidos para deixar as costas rígidas, retas, né? Porque ele não tem a flexibilidade naquelas costas ali. Isso ajudou a apoiar as aves corredoras e as aves voadoras, né, na posição de vida delas, né, onde eles têm o corpo horizontal. A epiderme é seca e delgada, coberta de penas, com escamas nos pés e apenas uma glândula sobre o corpo, que é a glândula uropigiana, que é aquela glândulazinha de óleo. Você sempre vê a galinha lá, ela fica de vez em quando bicando o rabinho dela mesmo e aí passando o bico nas penas. Vê isso, pato fazendo também, principalmente as aves aquáticas, elas precisam dessa glândula para se manterem impermeáveis, né? E não afundarem na água com as penas molhadas. E uma coisa também que é típico desses animais aí é a fusão do társido com o metatarso. Quando a gente olha para uma ema, para uma avestruz aqui assim, com essa pata desse jeito, essa estrutura aqui, que a gente chama de canela, na verdade é o pé, é o meio do pé da ave. O calcanhar estaria aqui, ó. As pessoas acham que aqui é o joelho da ema, não, aqui é o calcanhar. Professor, e aqui essa coxona, a coxa do frango ou a coxa do avestruz? Pessoal, não é a coxa, isso é a panturrilha dela. Professor, então a sobrecoxa é o quê? Na ave, a sobrecoxa é a coxa é a panturrilha e a canela é o pé. E o pé são os dedos. Isso é muito interessante, né? E está aqui uma taxonomia baseada, né, em biologia molecular, a taxonomia de Sibley-Ahlquist, né, baseada em caracteres moleculares, mostrando aqui Neoaves, aqui representado por essa arara linda aqui, e o grupo Galoanceri, representado aqui pelos anseriformes, né, que é a inhuma, nossa inhuma aqui, ó, parente primitivo dos patos. Galiformes, representado aqui pelo pavão, né, mas é a família das galinhas, e os crassiformes aqui, família não, né, a ordem das galinhas. E os crassiformes aqui é o nosso jacu, né, tem jacu, jaó, esses bichinhos. E aí, por último, tem um pequeno exercício que eu quero que vocês respondam só para vocês mesmos, tá?
eu vou chamar aqui algumas pessoas para responder essas perguntas. É só como participação, não vai ter. Eu já tinha botado aqui a resposta. Eu me atrapalhando aqui. Então, o que caracteriza um animal vertebrado? Os elementos esqueléticos metamericamente alinhados aos flancos da medula espinhal, ou seja, vértebras. Animal vertebrado é que tem vértebras. E o que é uma vértebra? São esses elementos esqueléticos alinhados ao flanco da medula espinhal, ou seja, ao redor da medula espinhal. Duas características presentes na linhagem dos gnatostomatos que não aparecem nas lampreias. Então, a presença de mandíbula, esqueleto base ventral e interventral na coluna vertebral. Não tem lá no peixe-bruxa, né? No filme Jurassic Park de Spielberg, Dr. Grant se irrita com um garoto que chama o Velociraptor, que no caso lá, na verdade, nem é o Velociraptor, é o Deinonychus de peru gigante. Exatamente por causa dessa comparação. Quem entende da filogenia, nós que estudamos a filogenia, o biólogo que estuda a filogenia, como eu e vocês, né, passa a entender que os dinossauros, as aves atuais, são dinossauros, ou seja, eles são extremamente aparentados, e as pessoas leigas que não estão estudando essa daí não entendem isso. E aí o menino lá no filme disse que chamou o Velociraptor de peru gigante. É uma cena engraçada do filme, inclusive. Se vocês quiserem assistir para entender isso daí, seria legal. Então, né, a pergunta é explicar por que causa estranheza nos leigos o fato dos répteis e os aves terem algum parentesco. Né? O que a gente olha para o dinossauro, a gente pensa que ele parece mais um calango, um jacaré, um dragão de Komodo, e muito dificilmente a gente vê o dinossauro como aparentado das aves. Mas é porque as representações de dinossauro elas foram erradas durante muito tempo. Além disso, as notáveis diferenças da morfologia externa dos répteis, né, e das aves atuais faz com que as pessoas não entendam que tudo é aparentado, né? Todos eles têm uma ancestralidade comum. Beleza, pessoal? Galera, a aula de hoje foi um pouco mais curta, mais rápida, só para fazer essa terminação aí. Em um momento apropriado, eu vou mandar uma lista de exercícios só para vocês revisarem esse tema, tá bom? Eu não vou receber a lista de exercício, a lista é para vocês estudarem, tá? E peguem lá aquele livro que eu passei para vocês e estudem os 3 primeiros capítulos, que são relacionados ao conteúdo, né, desse primeiro módulo. Tudo bem? Alguém responda, por favor? Ok, Laiane, obrigado. Então, eu vou encerrar a gravação aqui. Você já tem algum material para começar a estudar, tem o livro, tem essa primeira aula, tá bom? E qualquer dúvida, me contatem no WhatsApp, ok?